Salve, pessoal, como vão? Olha lá, hein, as férias se aproximando. E com as férias, eu não sei se isso acontece com vocês, mas uma intensificação do cansaço. Não sei se é porque a gente sabe que está chegando perto de poder dar uma descansada com mais aprofundamento, mas vem esse cansaço. E aí eu trago para vocês, novamente eu tenho falado desse livro nos últimos tempos, A Sociedade do Cansaço, tá? Do Byung-Chul Han. E esse livro, ele é um primor pelo seguinte: ele explica muito da lógica do nosso tempo. O que a gente percebe no nosso tempo, do tempo em que vivemos, né, é a intensificação de algumas patologias, por exemplo, como a depressão, a ansiedade, o estresse de burnout, né? E o Han, nesse livro, além de ele explicar o que é a sociedade do cansaço, ele traça um paralelo, ele explica para nós por que no nosso tempo, principalmente essas três patologias de base, elas estão cada vez mais presentes. E ele nos diz que isso se deve, dentre outras coisas, a uma sociedade que idolatra, exige e tem como sinônimo de sucesso o alto desempenho. Então, a pessoa vai ser entendida como alguém que vale para a nossa sociedade se ela aparenta estar ou está constantemente sobrecarregada, trabalhando intensamente, produzindo muita riqueza, consumindo muito, e é sempre essa exigência, e não pensem não que ela vem de fora, porque essa exigência de alto desempenho, sempre ela é que nos faz ficar ou em estado de depressão, é o que explica o Han, em função de a gente perceber que esse nível de exigência dessa sociedade do alto desempenho é algo que a gente não está em condições de alcançar. E ele explicaria que nesses casos se enquadrariam os quadros de depressão, inclusive que o agravamento desse sentimento de não estar apto para viver nessa sociedade do alto desempenho seria inclusive responsável pelas tentativas e pelos suicídios. Então a pessoa se sente inadequada, sem condições de atender a esse alto nível de exigência de uma sociedade produtiva, que tem que ser alegre, que tem que ser dinâmica, com esse motor interior que fica impulsionando sempre a produzir ou ter algum rendimento ou fazer alguma coisa. Então, no caso da análise dele, a depressão seria uma manifestação de alguém que constata que não consegue estar nesse nível de funcionamento, né, de constante cobrança. Cobrança, aliás, que está dentro de nós, que está internalizada. E por isso que muitos de nós deprimimos, porque nos sentimos incapazes, insuficientes, inaptos. Outra patologia que ele fala, desse motor interno de cobrança e exigência de alto desempenho, seriam os quadros de ansiedade. Seria o nosso lado bicho, porque nós somos animais, constantemente preparado para um ataque. Que ataque é esse? Ter que conseguir um melhor emprego, ter que conseguir um melhor trabalho, ter que conseguir boas notas na universidade, ter que conseguir sobreviver para as populações mais vulneráveis socioeconomicamente, porque vivem na desigualdade, não conseguem estar à altura dessa briga da sociedade do capital. E daí, segundo o Han, viriam os quadros de ansiedade generalizada, ansiedade social, fobia social, e esse constante estado de alerta do animal ser humano atacado por esse sistema que exige alto desempenho. E o quadro de estresse de burnout, justamente, estariam aí aquelas pessoas que, vivendo em face dessa sociedade do cansaço, que exige alto desempenho e sempre tem um objetivo além, essas pessoas ficariam exaustas e queimariam nessa incapacidade de pensar uma outra perspectiva de vida. Aí eu quero conversar com vocês da função dos medicamentos no nosso tempo.
Como na nossa sociedade a gente não tem tempo para parar, pensar e refletir na vida, nas relações, nos afetos, no ritmo que estamos levando, o que nós temos aí? Nós temos a busca de elementos que nos façam ficar melhor para conseguir continuar atendendo às exigências dessa sociedade do cansaço. E haveria, então, segundo o Han, uma hipermedicalização da vida. A gente toma remédio para levantar da exaustão e toma remédio para dormir, né? Porque a gente está tão pilhado no final do dia que não consegue relaxar. E para que a gente toma remédio também? Para seguir feliz. Até porque tristeza não é algo aceito na sociedade do cansaço e na sociedade do alto desempenho. Falo sobre isso porque na clínica particular minha, aparece muito, tem aparecido muito, cada dia mais, 20 e poucos anos de carreira, eu poderia dizer que nos últimos 10 anos eu tenho visto a intensificação dos pacientes que buscam a psicoterapia para lidar muitas vezes com um sentimento geral de inadequação e exaustão que não conseguem dar conta. E é evidentemente que isso se reflete nas relações conjugais, nas relações familiares, nas relações de amizade. Então, pessoal, não raro, muito que eu faço no consultório é pensar com alguns pacientes uma modificação no estilo de vida. E isso passa por uma reprogramação da perspectiva das pessoas em face das suas próprias carreiras. Porque se não houver vida, minha gente, não tem carreira que perdure. Um abraço.